Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. A chuva tamborilava suavemente contra a janela do nosso apartamento quando Sofia soltou aquelas palavras que mudariam tudo. Estava sentado no sofá, folheando um catálogo de berços, tentando decidir entre o modelo branco clássico e o de madeira natural. Ela entrou na sala com aquele sorriso despreocupado que eu tanto amava, segurando uma xícara de chá de camomila menos o único que podia tomar agora na gravidez. Amor, já pensei em quem quero que seja o padrinho do nosso bebê, disse ela, acomodando-se ao meu lado. Meu coração deu um salto. Havíamos conversado sobre isso algumas vezes, mas nunca chegamos a uma decisão definitiva. Eu tinha meu melhor amigo, Ricardo, em mente. Ele era praticamente um irmão, alguém que conhecia desde a adolescência, que esteve comigo nos momentos mais difíceis. Imaginei que Sofia escolheria uma de suas irmãs, ou talvez sua melhor amiga, Carolina. Quem você pensou? Perguntei, marcando a página do catálogo. Andrés, respondeu, como se estivesse mencionando o nome de um colega de trabalho qualquer. O catálogo escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um som abafado pelo tapete. Andrés, aquele nome que havia sido cuidadosamente evitado nos últimos 3 anos, relegado a uma existência fantasmagórica em conversas que morriam antes de começar. Andrés, o ex-namorado com quem ela ficou por 5 anos, o homem que a pediu em casamento 2 vezes, ela recusou ambas, o fantasma que eu achava ter sido exorcizado da nossa vida. Andrés, repeti, como se precisasse confirmar que tinha ouvido corretamente. Sim, André, quer dizer, ele sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida, sabe? E agora, somos apenas amigos. Ele seria um ótimo padrinho. Ela tomou um gole do chá. Completamente alheia, a tempestade começava a se formar dentro de mim. E eu me laventai, precisando de espaço para processar aquilo. Caminhei até a janela e fiquei observando as gotas de chuva descerem pelo vidro, criando padrões aleatórios que se fundiam e se separavam, como relacionamentos. Sofia, você tem 2 irmãos, 3 primos próximos, amigas que você conhece desde a infância. Por que justamente ele? Ela suspirou, daquele jeito que sugeria que eu estava sendo difícil sem razão. Porque ele é especial para mim. Não de forma romântica, óbvio, mas como pessoa, como amigo, ele seria responsável, presente, alguém que realmente se importaria com nosso filho. Nosso filho, repeti virando-me para nosso filho, Sofia. Não é sobre quem foi importante no seu passado. É sobre quem é importante no nosso presente, no nosso futuro. Você está sendo inseguro, Diego. Sua voz tinha aquele tom de paciência forçada que me irritava profundamente. Andrés e eu terminamos há mais de 4 anos. Você sabe disso. Não há nada entre nós, além de amizade. Aquela palavra caiu como um tijolo entre nós. Como se minhas preocupações legítimas fossem apenas fruto de ciúme irracional. Como se eu fosse um adolescente possessivo, em vez de um homem de 32 anos que simplesmente queria proteger sua família. Não é sobre insegurança, tentei explicar, controlando o tom de voz. É sobre adequação. É estranho, Sofia. Você não acha estranho pedir ao seu ex para ser padrinho do nosso bebê? Só é estranho se você transformar isso em algo estranho. Ela se levantou também, colocando a xícara sobre a mesinha de centro. Meu Deus, Diego. Ele é apenas um amigo que por acaso já namorei, isso não apaga a história dele na minha vida. E que papel eu tenho nessa história? A pergunta saiu mais amarga do que eu pretendia. Sou apenas o figurante que finalmente te deu o que Andrés não conseguiu? Uma família? O rosto de Sofia se contraiu, e por um momento pensei que ela fosse rebater com força. Mas em vez disso, ela respirou fundo e suavizou a voz. Você não é um figurante. Você é o homem que eu amo. O pai do meu filho. Justamente por isso, preciso que confie em mim. Andrés não é uma ameaça. Ele está feliz por nós. Quer fazer parte disso de forma saudável. Ele quer fazer parte da nossa família. Sim, ficamos ali, parados um de frente para o outro. Separados por mais do que os 3 metros físicos entre nós. Havia um abismo se abrindo, e eu não sabia como atravessá-lo. Preciso pensar, disse finalmente, pegando minha jaqueta do encosto da cadeira. Vou dar uma volta. Diego. Tá chovendo. Eu sei. Saí antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Antes que eu pudesse ver a decepção nos seus olhos. Ou pior, a confirmação de que talvez ela ainda sentisse algo por Andrés, que não se encaixava na definição segura de amizade. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, quando finalmente cheguei ao bar onde Ricardo costumava passar as noites de quinta-feira. Era um lugar discreto, com luzes baixas e música jazz ao fundo. O tipo de estabelecimento onde as pessoas iam para esquecer o mundo lá fora, ou, no meu caso, para tentar entendê-lo melhor. Encontrei Ricardo no canto de sempre, diante de um copo de uísque e um caderno onde rabiscava ideias para seus projetos de arquitetura. Ele levantou os olhos quando me aproximei, e sem que eu dissesse nada,
empurrou uma cadeira na minha direção. Pela sua cara, ou Sofia entrou em trabalho de parto prematuro, ou vocês brigaram, disse ele fechando o caderno. Sentei-me pesadamente e fiz sinal para o garçom. Um uísque. Duplo. Então foi briga. Ricardo se inclinou para a frente. O que aconteceu? Contei-lhe tudo. Cada palavra, cada inflexão, cada nuance da conversa. Ricardo me ouviu em silêncio, apenas tomando goles ocasionais do seu drink, com aquela expressão pensativa que assumia quando estava processando informações complexas. Andrés, ele disse finalmente, quase cuspindo o nome. Oh, Andrés, o cara que ela namorou por 5 anos? O mesmo. Cara, isso é estranho, muito estranho. Ela diz que sou inseguro por achar isso. Ricardo soltou uma risada sem humor. Claro que diz. É a defesa clássica. Você está sendo inseguro e código para? Pare de fazer perguntas inconvenientes. O garçom trouxe meu uísque e eu o bebi, de um gole só, sentindo o líquido queimar minha garganta. Talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja fazendo tempestade em copo d'água. Diego, Ricardo se inclinou ainda mais, baixando a voz. Lembra da Fernanda? Minha ex? Quando terminamos, ela me pediu para ser padrinho do cachorro dela, com o novo namorado. Isso nem é. Deixa eu terminar. Eu achei estranho, mas aceitei, porque sei lá, ainda gostava dela como pessoa. Mas sabe o que aconteceu? 2 meses depois, ela apareceu na minha porta, bêbada, dizendo que tinha cometido um erro, que ainda me amava, toda aquela ladainha. E percebi que ela me manteve por perto, justamente porque ainda havia algo não resolvido. Ela não tinha superado. Estava apenas empurrando com a barriga. Sabe? Pedi outro uísque. Sofia não é Fernanda. Não. Não é. Mas as pessoas são parecidas quando se trata de ex-relacionamentos. Tem sempre uma ponta solta. Um e se. Um resquício de sentimento que insistem em chamar de amizade. Ela disse que ele está feliz por nós. Claro que disse. Ricardo revirou os olhos. Olha, não tô dizendo que Sofia tá te traindo, ou que ainda ama o cara. Estou apenas dizendo que você tem todo o direito de se sentir desconfortável com isso. E que insegurança não é a palavra certa para descrever preocupações legítimas. Ficamos em silêncio por um momento. A música mudou para algo mais melancólico. Um saxofone choroso que parecia ecoar meu estado de espírito. Que eu faço? Conversa com ela de novo. Mas dessa vez, seja mais firme. Não deixe ela inverter a situação e fazer você parecer o vilão por ter sentimentos válidos. Assenti, mas por dentro sabia que seria mais complicado do que isso. Sofia tinha um jeito de argumentar que me fazia questionar minhas próprias percepções. Ela era advogada. Afinal de contas, sua profissão era literalmente convencer pessoas. Voltei para casa perto da meia-noite, encontrando o apartamento em silêncio. Sofia já estava dormindo, ou fingindo dormir. Não tinha certeza. Deitei-me ao lado dela, cuidadoso para não tocar seu corpo que agora abrigava nosso filho. E fiquei olhando para o teto, onde as sombras dançavam com a luz que entrava pela janela. No escuro, as dúvidas cresciam como ervas daninhas. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa que pairava sobre nosso apartamento como uma nuvem densa. Sofia e eu conversávamos sobre coisas práticas, menos compras para o bebê, consultas médicas, reformas no quarto que seria do nosso filho menos, mas evitávamos cuidadosamente o assunto Andrés. Como se não mencionar seu nome, pudesse apógalo da realidade. Foi numa turquifera que notei a primeira coisa estranha. Estava trabalhando em casa, revisando planilhas para um projeto da empresa. Quando ouvi o celular de Sofia vibrar insistentemente sobre a mesa da cozinha, ela estava no banho, e normalmente eu nunca olharia suas mensagens. Não era desse tipo de pessoa. Nunca fui. Mas algo me chamou a atenção. Talvez fosse a persistência das notificações, ou talvez fosse aquela voz incômoda na minha cabeça que Ricardo tinha plantado. Levantei-me e caminhei até a cozinha. O telefone estava com a tela virada para cima, e eu podia ver as notificações acumulando. Andrés. Preciso te ver hoje, Andrés. É importante, Andrés. Por favor. Sofia, meu coração começou a martelar no peito. Fiquei ali, parado, olhando para aquelas palavras como se fossem uma língua estrangeira, que eu precisasse decifrar. Preciso te ver hoje. Que tipo de amigo mandava mensagens assim? Ouvi o chuveiro desligar. Rapidamente, voltei para minha mesa, fingindo estar concentrado na tela do computador. Sofia saiu do banheiro alguns minutos depois, enrolada numa toalha, o cabelo pingando água no chão de madeira. Esqueci meu celular aqui, disse ela casualmente, pegando o aparelho. Observei sua expressão enquanto ela olhava a tela. Suas sobrancelhas se franziram por uma fração de segundo. Depois relaxaram.
Ela digitou algo rapidamente e colocou o telefone no bolso do roupão. Tudo bem? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Sim, só a Carol querendo marcar almoço. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Carol, não Andrés. Uma mentira direta, descarada, dita com a mesma facilidade com que se comenta o tempo. Que bom, respondi, voltando os olhos para o computador, onde os números dançavam sem fazer sentido algum. Ela foi para o quarto se vestir, e eu fiquei ali, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Não era apenas a mentira. Menos pessoas mentem por diversos motivos, nem sempre sinistros. Era a combinação. As mensagens urgentes de Andrés, a mentira instantânea sobre quem havia escrito, a naturalidade com que ela entregou a informação falsa. Naquela tarde, Sofia disse que ia ao supermercado e depois passaria na casa da mãe dela para levar umas roupas de bebê que a sogra havia comprado. Deve demorar umas 3 horas, avisou, beijando minha testa antes de sair. Esperei 15 minutos depois que ela saiu. Então, fiz algo que nunca imaginei que faria. Peguei meu carro e a segui. Eu me sentia patético como esses maridos em filmes ruins, espiando a própria esposa, mas a sensação de que algo estava errado era forte demais para ignorar. Ela não foi ao supermercado. Dirigiu direto para um café no centro da cidade, um lugar meio escondido, frequentado por estudantes e freelancers. Estacionei do outro lado da rua e esperei. 10 minutos depois, ele chegou. Andrés era exatamente como eu imaginava pelas poucas fotos que tinha visto. Alto, cabelo escuro sempre perfeitamente penteado. Aquele tipo de beleza masculina que parece saída de comercial de perfume. Ele usava uma jaqueta de couro, que provavelmente custava meu salário de um mês. E carregava uma confiança no andar que me fez sentir instantaneamente inadequado. Observei através do vidro embaçado do café enquanto ele se sentava à mesa onde Sofia já esperava. Ela se levantou. E eles se abraçaram. Um abraço longo demais, muito próximo. Do tipo que faz você questionar onde termina a amizade e onde começa algo mais. Converser. Foi só isso que fizeram. Conversaram por mais de 1 hora, mas era a linguagem corporal que me atormentava. A forma como ela inclinava a cabeça, quando ele falava, como se cada palavra fosse preciosa. O jeito que ele tocava seu braço casualmente familiarmente. Os sorrisos compartilhados. Aqueles sorrisos de pessoas que têm história, intimidade, segredos. Às vezes ela ria, jogando a cabeça para trás daquele jeito que eu pensava que era só para mim. Outras vezes ficava séria, quase vulnerável. Uma expressão que eu raramente via nela ultimamente. E ele a olhava com uma intensidade que não deixava dúvidas. Qualquer que fosse o sentimento dele por Sofia, definitivamente não era apenas amizade. Não tive coragem de entrar lá e confrontá-los. Em vez disso, voltei para casa e fingi estar trabalhando quando ela chegou. 3h30 depois, com 2 sacolas do supermercado. Demorei mais porque encontrei a Carol, disse ela guardando as compras. Acabamos tomando um café. Segunda? Mentira. Que legal, respondi, sem tirar os olhos da tela. Naquela noite, deitado ao lado dela, observei seu rosto tranquilo no sono. Ela parecia tão pacífica, tão inocente. Será que eu estava enlouquecendo? Será que estava criando um problema, onde não havia? Mas então lembrei do toque dele no braço dela, da arrasada dela, das mentiras dela, e soube que não estava imaginando nada. Se existe algo que aprendi nos meses seguintes, é que a desconfiança é como um vírus. Começa pequena, quase imperceptível, mas se multiplica rapidamente, até contaminar cada aspecto da sua vida. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. O celular de Sofia, que antes ficava jogado casualmente pela casa, agora estava sempre com ela, até mesmo quando ia ao banheiro. As senhas que um dia compartilhamos livremente haviam sido mudadas. Por segurança, ela explicou. Com toda essa história de hackers, as sedas para resolver coisas se multiplicaram. Sempre havia um motivo plausível. Uma reunião de última hora no escritório, um encontro com uma cliente fora do horário comercial, uma amiga precisando de apoio emocional. Você anda muito ausente. Comentei numa quinta-feira, enquanto jantávamos uma lasanha que eu havia feito. Ela levantou os olhos do prato. Surpresa. Oh, Santa, Diego, tô literalmente aqui, sentada na sua frente. Fisicamente, sim, mas eu não sabia como articular aquilo sem soar paranoico. Parece que sua mente está sempre em outro lugar. É a gravidez, respondeu ela, levando a mão à barriga que começava a ficar mais evidente. Hormônios me deixam dispersa. E o trabalho está louco, você sabe como é. Sempre havia uma explicação, sempre uma razão perfeitamente lógica que me fazia sentir culpado por questionar. Foi Ricardo quem plantou a ideia. Você precisa ter certeza, disse ele um dia, enquanto almoçávamos num restaurante perto do meu escritório. Essa dúvida vai te corroer por dentro.
É melhor saber a verdade, seja ela qual for. E como eu descubro a verdade? Contrato um detetive particular? Ele mastigou pensativamente seu sanduíche. Existe uma forma mais simples. Cria uma situação. Um teste. Um teste? Marcar algo com ela, algo importante. Depois cancela no último minuto, inventa uma desculpa. Vê o que ela faz com um tempo livre inesperado. Isso é manipulação. Isso é descobrir se você está sendo manipulado. Não gostei da ideia. Era sorrateira, desonesta, contrária a tudo que acreditava sobre relacionamentos. Mas a dúvida era pior. A dúvida estava me transformando em alguém que eu não reconhecia. Alguém que checava o histórico de localização do Google Maps dela, que prestava atenção no perfume que ela usava quando saía, que analisava cada palavra em busca de inconsistências. Então, numa sexta-feira, coloquei o plano em ação. Amor, que tal jantarmos fora hoje? Propus pela manhã. Faz tempo que não temos um momento só nosso. Podemos ir naquele restaurante italiano que você ama. Os olhos dela se iluminaram. Sério, seria maravilhoso. Marquei para as 8. Vou te buscar às 7h30. Durante o dia, ela me mandou mensagens animadas sobre o jantar. Que roupa ia usar, como estava ansiosa, como precisávamos desses momentos juntos. Cada mensagem era uma faca na minha consciência. Mas eu precisava saber. Às 6 da tarde, liguei para ela. Sofia, amor, aconteceu um problema aqui no trabalho. O servidor caiu, e vamos perder dados importantes se eu não ficar para ajudar a resolver. Vai demorar horas. Houve uma pausa. Dava para ouvir a decepção na voz dela. Tudo bem, a gente pode remarcar. Me desculpa. Amor, eu sei como você estava animada. Não, eu entendo. O trabalho é importante. A gente marca outro dia. Desliguei e esperei. Tinha estacionado meu carro numa rua paralela à nossa, de onde podia ver a saída do prédio sem ser visto. Seiti. Sofia saiu do prédio, linda num vestido azul que eu nunca tinha visto antes. Ela olhou para os dois lados da rua, como se checasse se alguém observava, e começou a caminhar na direção oposta de onde deveria ir. Se estivesse apenas voltando para casa decepcionada. Seguia a pé, mantendo distância segura. Ela entrou num restaurante, não o italiano que ela amava, mas um francês mais íntimo, com luzes baixas e velas nas mesas. E lá, esperando por ela numa mesa no canto, estava Andrés. Ele se levantou quando a viu. Sorriu aquele sorriso deslumbrante. Puxou a cadeira para ela. Tudo muito cavalheiresco, muito romântico. Fiquei parado do outro lado da rua, observando através da vitrine, sentindo meu mundo desmoronar em câmera lenta. Ela tinha se arrumado para ele. Estava usando o vestido novo para ele. Havia planejado esse encontro, talvez esperando justamente que eu cancelasse. Ou talvez iria encontrá-lo de qualquer forma depois do nosso jantar. Vi quando ele pegou a mão dela sobre a mesa. Vi quando ela não a retirou. Vi quando ele acariciou seu rosto. Vi quando ela fechou os olhos ao toque dele. Não precisei ver mais nada. A verdade estava ali, nua e crua, exposta na luz de velas de um restaurante francês, que custava mais do que eu ganhava em uma semana. Voltei para casa cambaleando, sentindo-me fisicamente doente. O apartamento estava exatamente como deixamos pela manhã, menos xícaras de café na pia. A cama desfeita, a sensação reconfortante de lar. Mas agora tudo parecia falso. Uma cenografia elaborada de uma vida que nunca existiu realmente. Sentei-me no sofá e chorei. Chorei pela primeira vez em anos, soluços profundos que saíam de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Chorei pela traição, pelo bebê que carregava o DNA de uma mentira, por mim mesmo que fui tolo o suficiente para acreditar que era especial. Sofia chegou em casa às 11h30. Oi, amor, disse ela, chutando os sapatos. Ainda está trabalhando? Como foi lá? Resolvemos o problema. Respondi, sem me virar para olhá-la. Que bom. Estou exausta. Vou tomar um banho e dormir. Ela passou por trás do sofá e beijou meu cabelo. Pude sentir o perfume dele nela, misturado com um cheiro de vinho caro e mentiras baratas. Boa noite, disse ela. Boa noite, respondi. E foi assim, com essa mentira final, suspensa, no ar entre nós, que soube que meu casamento tinha acabado, antes mesmo de termos a chance de começar de verdade. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Viver com Sofia sabendo o que sabia, era como engolir vidro a cada respiração. Mas eu tinha um plano agora. Não mais seria o marido cego, o tolo conveniente. Seiamos-nos, separar, e íamos. Eu precisava estar preparado, especialmente por causa do bebê. Consultei um advogado, um cara discreto recomendado por Ricardo, sentado no escritório dele.
com suas estantes cheias de códigos civis e jurisprudências, expliquei a situação. Você tem provas? Foi a primeira coisa que ele perguntou. IV.com. Meus próprios olhos. Isso não é suficiente. Precisamos de algo concreto. Mensagens, fotos, vídeos, algo documentável. Não vou invadir a privacidade dela dessa forma. O advogado, Dr. Henrique, me olhou com aquela expressão cansada de quem já viu essa história 1000 vezes. Diego, entendo seus princípios, mas se você quer ter alguma chance na disputa de custódia que certamente virá, precisa ser estratégico. Sofia é advogada, certo? Acene. Então ela vai lutar com unhas e dentes. E mães grávidas têm uma vantagem quase insuperável no sistema judicial. Você precisa de trunfos. Saí daquele escritório me sentindo sujo. Mas ele tinha razão. Isso não era mais sobre mim e Sofia. Era sobre meu filho. Sobre garantir que eu tivesse o direito de estar presente na vida dele, independentemente do que acontecesse entre os pais. Comecei a documentar tudo. Anotava os horários em que ela saía e voltava. Registrava as mentiras. Guardava capturar de tela de conversas, onde ela dizia estar em um lugar quando eu sabia que estava em outro. Não mexia no celular dela. Menos isso seria crime. Menos. Mas prestava atenção em tudo que ela deixava exposto. Foi assim que encontrei o presente. Estava numa quarta-feira, fazendo a cama enquanto Sofia escovava os dentes no banheiro. Vi uma caixa pequena e elegante embaixo do travesseiro dela. Meu coração disparou. Lentamente, peguei a caixa e a abri. Era delicado, caro, uma corrente de ouro branco com um pingente em forma de infinito. E havia um cartão para todos os nossos amanhãs. Autor, Andrés. Ele havia dado a ela um símbolo de eternidade. E ela havia guardado embaixo do travesseiro, onde dormia ao meu lado todas as noites. Tirei uma foto rápida da caixa e do cartão e devolvi tudo ao lugar. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Pronto. Sofia saiu do banheiro, sorridente. Hoje minha mãe vem almoçar. Pode pedir comida chinesa? Você sabe que ela ama aquele frango xadrez. Claro, respondi automaticamente. Ela me abraçou por trás, apoiando a cabeça no meu ombro. Você é o melhor. Sabe? Não respondi. Apenas fiquei ali, sentindo o peso da barriga dela contra minhas costas, pensando no bebê que em breve chegaria a esse mundo bagunçado que havíamos criado. A sogra Márcia chegou ao meio-dia, com uma sacola cheia de roupinhas de bebê. Era uma mulher calorosa, que sempre me tratou como um filho. Vê-la ali, tão feliz e animada com a chegada do neto, me partia o coração. Ela não fazia ideia da bomba que estava prestes a explodir. Durante o almoço, Márcia tagarelou sobre nomes para o bebê, sobre como estava empolgada para ser avó, sobre como nós formávamos um casal lindo. Vocês vão ser pais maravilhosos, disse ela, apertando nossas mãos. É tão bonito ver um casal apaixonado de verdade. Sofia sorriu. A gente se completa, né, amor? Sem mentir. Mais tarde, quando Márcia foi embora, Sofia recebeu uma ligação. Vi seu rosto mudar quando olhou para a tela. Ela foi para o quarto e fechou a porta. Silenciosamente, aproximei-me e encostei o ouvido na porta de madeira. Não posso agora. Minha mãe acabou de sair. Eu sei que você quer. Eu também quero. Mas precisa entender que não é fácil. Não. Diego não desconfia de nada. Ele é confiante demais. Sempre foi. Eu te amo também. Só precisa ter paciência. Cada palavra era uma punhalada. Afastei-me da porta antes que ela percebesse. Voltei para a sala e liguei a televisão num volume alto, fingindo assistir a qualquer coisa enquanto minha mente girava em espirais. Ela não estava apenas me traindo, ela estava ativamente mentindo, manipulando, construindo uma narrativa onde eu era o bobo da história, o marido confiante demais, que não via o que estava bem na sua frente. Quando Sofia saiu do quarto, tinha um sorriso nos lábios. Tudo resolvido? Disse ela. Cliente chato que não aceita um não como resposta. Imagino, respondi, não tirando os olhos da TV. Ela se sentou ao meu lado, apoiando a cabeça no meu ombro. Sabe, estava pensando, depois que o bebê nascer, devíamos fazer uma viagem. Só nós três. Começar nossa vida de família do jeito certo. Nossa vida de família? Repeti. Vai ser perfeito. Amor. Eu, você, nosso bebê. Tudo o que sempre sonhei. Olhei para ela então. Realmente olhei. Vi a mulher que amava, que prometera amar para sempre, que carregava meu filho, mas também via a mentira, a traição, a máscara perfeita que ela usava tão bem que às vezes até eu duvidava do que sabia ser verdade. Sim, disse finalmente, tudo o que sempre sonhou. Naquela noite, depois que ela adormeceu, sentei-me no sofá com meu laptop e comecei a escrever. Escrevi tudo menos cada mentira, cada encontro escondido,
Cada momento em que minha confiança foi abusada. Criei um documento detalhado com datas, horários, evidências. Doutor Henrique tinha razão. Se ia haver uma guerra, eu precisava estar preparado. E guerra, haveria. A decisão de confrontá-la não veio no momento épico ou dramático. Veio numa manhã comum de sábado, quando a vi preparando panquecas na cozinha, cantarolando uma música que eu não reconhecia. Feliz demais para alguém que estava destruindo uma família. Havia algo obsceno naquela felicidade, na facilidade com que ela transitava entre suas duas vidas, menos a esposa dedicada pela manhã, a amante apaixonada à tarde. E de repente, não consegui mais. Não consegui mais fingir, mais sorrir, mais representar meu papel naquele teatro de horrores. Precisamos conversar, disse, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Ela se virou, a espátula ainda na mão, uma sobrancelha arqueada. Sabre ou quoi? Quer panqueca com chocolate ou só com mel? Sobre Andrés, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viu? Momento exato em que o sorriso congelou em seu rosto, quando seus dedos apertaram a espátula com força desnecessária, quando seu corpo inteiro ficou tenso como se preparando para uma batalha. O que tem, Andrés? Sua voz era cuidadosa agora, controlada. Você tá tendo um caso com ele. Não era uma pergunta, era uma afirmação, e a forma como pronunciei cada palavra deixou claro que não havia espaço para negações convenientes. Diego, do que você está falando? Ela desligou o fogão e se virou completamente para mim, assumindo aquela postura de advogada, aquela máscara profissional que usava quando precisava defender o indefensável. Andrés é meu amigo. Já conversamos sobre isso. Conversamos sobre ele ser padrinho. Não conversamos sobre os encontros secretos, as mentiras constantes, o colar que ele te deu e que você esconde embaixo do travesseiro. Vi o sangue fugir do rosto dela. Você mexeu nas minhas coisas? Encontrei, por acaso, mas que conveniente, não? Desviar o foco para o que eu fiz, quando a questão é o que você tem feito há meses. Não tem nada acontecendo entre mim e Andrés. A voz dela subiu uma oitava. Você está paranoico, criando coisas na sua cabeça. Eu vi vocês juntos. Sofia, dei um passo à frente. No restaurante francês, quando você disse que estava com a Carol, vi ele segurar sua mão. Vi você fechar os olhos quando ele tocou seu rosto. Vi tudo. Ela ficou pálida, mas rapidamente recompôs a expressão. Valcamis, você me espionou? Você me mentiu. Repete, deliberate. Porque sabia que você reagiria assim, que transformaria uma amizade em algo sórdido. Soltei uma risada amarga, sem humor. Mas é assim que você chama? Amigos não dão colares de ouro branco um para o outro. Amigos não se encontram escondido. Amigos não fazem a mulher mentir para o marido. André está passando por um momento difícil, ok? O pai dele morreu, ele tá lidando com depressão. Eu tô apoiando um amigo. Nada mais que isso. Mentir? Minha voz estava surpreendentemente calma agora. Eu ouvi sua conversa telefônica. Quando você disse que me ama, quando disse que eu não desconfio de nada porque sou confiante demais, quando prometeu a ele que só precisa ter paciência, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os sons da cidade lá fora pareciam ter desaparecido. Sofia me olhou por um longo momento. E vi várias emoções cruzarem seu rosto, menos choque. Raiva, algo que poderia ser remorso, mas que desapareceu rápido demais para ter certeza. Finalmente, ela se sentou na cadeira da cozinha, levando as mãos ao rosto. Não foi planejado, disse ela, sua voz abafada. Nunca quis que isso acontecesse. As palavras que eu temia ouvir, e ao mesmo tempo precisava ouvir. A confirmação, nua e crua. Quanto tempo? Perguntei, surpreendentemente calmo. Diego, Quanto tempo? Ela levantou o rosto, e havia lágrimas nos olhos agora. Uns 4 meses, talvez 5, não sei exatamente quando. Quando a amizade virou, 5 meses. 5 meses de mentiras. 5 meses dividindo a cama comigo, enquanto dividia seu coração com outro. 5 meses carregando meu filho enquanto traía nossa família. O bebê, disse, minha voz quebrando pela primeira vez. Oh, bebê meu. A expressão no rosto dela foi de puro horror. Claro que é seu. Como você pode perguntar isso? Como posso não perguntar? Você acabou de admitir que está tendo um caso há 5 meses. Nunca dormi com ele, Diego. Nunca. Foram apenas conversas, encontros, momentos emocionais, mas nunca houve sexo. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Mas depois de tantas mentiras, como distinguir verdade de mais uma camada de engano? Momentos emocionais. Repeti, sentindo a ironia da frase. Você teve momentos emocionais com outro homem. Enquanto eu estava aqui, planejando o futuro do nosso filho, escolhendo berços, pintando paredes. Enquanto eu estava construindo um lar,
Você estava destruindo um. Eu amo você! Ela se levantou, dando um passo em minha direção. Eu te amo, Diego. Andrés são anos de história. Sentimentos não resolvidos. Mas você é o homem que eu escolhi, o pai do meu filho. Dei um passo para trás quando ela tentou me tocar. Não. Parece escolha quando você está traindo essa escolha todos os dias. Foi um erro terrível. Mas posso consertar. A gente pode consertar isso. Olhei para ela menos realmente olhei. E tentei encontrar a mulher por quem me apaixonei 3 anos atrás. A mulher que ria das minhas piadas ruins, que me apoiou quando perdi meu emprego, que chorou de alegria quando descobrimos a gravidez. Ela ainda estava lá, em algum lugar sob as mentiras. E Andrés? Perguntei. Ele ainda vai ser o padrinho? Ela hesitou. Apenas uma fração de segundo, mas foi tempo suficiente. Não, disse finalmente. Se isso vai te deixar mais confortável, ele não será o padrinho. Não é sobre conforto, Sofia. É sobre respeito. É sobre o mínimo de decência que você deveria ter para com sua família. E isso é. Eu sei. E me desculpa. Me desculpa por tudo. As lágrimas desciam livremente agora. Por favor, não desiste de nós. Não desiste da nossa família. Olhei para a barriga dela, onde meu filho crescia, alheio ao caos que seus pais haviam criado. Pensei em todas as noites que passei imaginando como seria segurá-lo nos brocos, ensiná-lo a andar, vê-lo crescer. Pensei na família que eu queria construir. E então pensei em Sofia fechando os olhos ao toque de Andrés. Nesmen, no colar escondido. Nas conversas sussurradas. Nos 5 meses de traição. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar. Quanto tempo? Não o sei. Mas não posso estar aqui, agora. Não posso olhar para você e não ver. Isso, peguei minha jaqueta e me dirigi à porta. Diego, por favor. Ela veio atrás de mim. Não saia assim. Vamos conversar. Vamos já conversando. Você teve meses para conversar comigo sobre o que estava sentindo. Escolheu conversar com ele. Agora é minha vez de processar isso do meu jeito. Saí do apartamento sem olhar para trás, ignorando seus soluços, ignorando a parte de mim que queria voltar e abrócala e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas estava acontecendo. Era real. E não havia como desfazer. Ricardo me recebeu sem perguntas. Viu meu rosto, entendeu tudo e simplesmente abriu a porta do apartamento dele. Quarto de hóspedes, é teu pelo tempo que precisar, disse, já indo para a cozinha preparar café. Sentei-me no sofá familiar, naquele espaço que tinha sido meu refúgio tantas vezes ao longo dos anos. Nas paredes, fotos de viagens que Ricardo tinha feito, lembretes de uma vida sem as complicações de relacionamentos sérios. De repente, invejei a simplicidade daquilo. Então você confrontou ela, disse Ricardo, voltando com 2 xícaras fumegantes. Confrontei. E ela admitiu. 5 meses de... Seja lá o que for que ela chama aquilo. Jura que nunca transou com ele. Mas, eu não conseguia nem terminar a frase. Ricardo assoviou baixo. Cara, desculpa. Eu sei que você esperava que eu estivesse errado. Parte de mim esperava. A outra parte, sabia. Tomei um gole do café, sentindo o líquido quente queimar minha garganta. O pior é que ela quer que eu fique, que a gente conserte isso. E você quer? Essa era a pergunta que me atormentava. Não sei. Quer dizer, há 1 mês atrás, teria dito que sim sem hesitar. Sofia era minha pessoa, sabe? Menhap. Mas agora, como você volta de algo assim? Não sei se volta, disse Ricardo honestamente. Conheço casais que tentaram, alguns conseguiram, a maioria não. A questão é, você consegue olhar para ela e não ver a traição? Consegue confiar nela de novo? Não, a palavra saiu tão rápida, tão definitiva, que me surpreendeu. Então acho que você tem sua resposta. Meu celular começou a vibrar. Sofia, pela 10ª vez, em 1 hora. Deixei ir para o correio de voz. Você vai ter que falar com ela eventualmente, apontou Ricardo. Eu sei. Só não agora. Agora preciso processar, pensar. Mas era difícil pensar com o celular vibrando constantemente. Finalmente, depois da 20ª ligação, atendi. Diego, graças a Deus. Estava preocupada. A voz dela estava embargada, como se tivesse passado horas chorando. Estou bem. Tô na casa do Ricardo. Quando você volta? Não sei. Por favor. Amor, vem para casa. A gente pode conversar? Pode, Sofia. Preciso de espaço. Você pode me dar isso? Houve uma pausa longa. Tudo bem. Mas não toma nenhuma decisão precipitada, ok? Nós temos um bebê chegando. Temos uma vida. Juntos. Tínhamos uma vida. Não sei o que temos agora. Desliguei antes que ela pudesse responder. Os dias seguintes foram estranhos.
Fui trabalhar. Funcionei no automático. Voltei para o apartamento de Ricardo à noite. Ignorei a maioria das ligações de Sofia, respondi apenas mensagens essenciais sobre consultas médicas e assuntos práticos. E pensei muito. Dr. Henrique me ligou. Diego, preciso de uma definição. Você vai seguir com o divórcio? Ainda não decidi. Mas precisa saber que quanto mais você espera, mais difícil fica, especialmente com o bebê chegando em 3 meses. Se você quer estabelecer termos favoráveis de custódia, não quero usar meu filho como moeda de troca. Não é sobre moeda de troca. É sobre proteger seus direitos como pai. Sofia é advogada, Diego. No momento que você disser que quer se separar, ela vai começar a construir o caso dela. Você precisa estar preparado. Ele tinha razão. Eu odiava que ele tivesse razão. Ok, pode começar a preparar os documentos, mas ainda não protocole nada. Entendido. Foi numa quinta-feira, 2 semanas após a confrontação, que o inesperado aconteceu. Estava saindo do escritório quando vi Andrés encostado no meu carro. Por um momento, consideramos um ao outro. Ele era maior do que parecia de longe, meio imponente. Mas havia algo em seus olhos. Não era arrogância ou desafio. Era algo mais próximo de culpa. Precisamos conversar, disse ele. Não temos nada para conversar. Por favor. Sem que eu algo na forma como ele disse, vulnerável e urgente, me fez hesitar. Trust. Caminhamos até um banco de praça. Próximo, é o 600. Passou as mãos pelo cabelo, claramente procurando as palavras certas. Eu amo a Sofia. Começou. Ótima conversa. Tchau. Espera, deixa eu terminar. Ele me segurou pelo braço, depois rapidamente soltou. E eu amo ela. Sempre ama. Quando terminamos, foi o pior erro da minha vida. Passei 4 anos tentando superar, mas nunca consegui. E quando ela apareceu de novo, grávida, feliz, algo em mim quebrou. E você decidiu destruir a felicidade dela? Não foi assim. Ela veio até mim. Disse que estava confusa, que a gravidez estava mexendo com ela, que tinha coisas não resolvidas do nosso relacionamento que a impediam de ser totalmente presente no dela com você. Cada palavra era uma faca nova. Então, foi ideia dela? Foi mútuo, mas eu devia ter sido forte o suficiente para dizer não. Devia ter respeitado que ela tinha seguido em frente. Em vez disso, alimentei esperanças que não deviam existir. Por que está me contando isso? Ele me olhou diretamente nos olhos. Porque terminei com ela. Ontem, disse que o que estávamos fazendo era errado, que ela tinha uma família, um filho chegando, que eu estava sendo egoísta. Não esperava por aquilo. E como ela reagiu? Chorou muito. Disse que eu estava certo, mas que estava com o coração partido. Disse que achava que me amava, mas que amava você também, e estava perdida. Ela te ama. As palavras saíram amargas. Akaukisem, tiu. Mas não da forma certa. Não da forma que vale destruir uma família. Ele suspirou. Olha, eu não espero que você me perdoe. Não espero, nem que me entenda. Só queria que soubesse que acabou. Que não vou mais ter contato com ela. E que, desculpa de verdade. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Pensei em todas as coisas que queria dizer. Todos os insultos que tinha ensaiado na minha cabeça para esse momento. Mas olhando para ele, vi apenas um homem tão perdido quanto eu. Tão machucado quanto eu. Obrigado por me contar, disse finalmente. Mesmo que não mude nada. E eu sei. Mas, precisava. Ele se levantou para ir embora. Depois hesitou. Ela realmente te ama. Sabe? De um jeito diferente. Mas te ama. E está aterrorizada de perder você. Deveria ter pensado nisso antes? Sim. Concordou ele. Deveria. E então ele se foi, saindo da minha vida tão abruptamente quanto tinha entrado. Voltei para o apartamento naquela noite. Sofia estava sentada no sofá, abraçada a uma almofada, os olhos inchados de tanto chorar. Quando me veio, se levantou de um salto. Diego, você voltou. Andrés, veio me ver hoje. Ela congelou. Ele, que terminou com você, que o caso de vocês acabou. Sim, acabou. Eu juro, Diego, acabou. Não vou mais vê-lo. Não vou mais. Não importa. Ela piscou, confusa. O quê? Não importa que tenha acabado. O estrago já está feito. A confiança está quebrada. E eu respirei fundo. Eu não consigo mais. Não, por favor, não diz isso. Ela veio em minha direção, mas parei ela com um gesto. Eu te amei, Sofia. Te amei com tudo que eu tinha. Construí minha vida inteira pensando em nós, no nosso futuro. Mas você escolheu outro caminho. Foi um erro! Um erro terrível, que eu vou me arrepender pelo resto da vida. Eu sei que foi um erro, mas foram 5 meses de erro, Sofia. 5 meses de escolhas conscientes,
de mentiras, de me fazer de bobo. Não foi um deslize. Foi uma traição deliberada e contínua. Mas eu te amo! Talvez ame, mas não o suficiente. Não da forma que eu preciso ser amado. Ela caiu de joelhos, literalmente, soluçando, as mãos na barriga, uma imagem de desespero, que partia meu coração mesmo, através da raiva e da dor. E o bebê? Nosso filho precisa do pai. Precisa de uma família e Vou estar presente em cada momento da vida dele. Mas não posso mais estar presente na sua vida. Não dessa forma. Por favor. Sua voz era apenas um sussurro. Agora, por favor, não faz isso. Tá, uma chance. Posso mudar? Posso? Sofia. Ajoelhei-me ao lado dela, mas sem tocar. Você não está ouvindo. Não é sobre você mudar. É sobre o que já foi quebrado. E tem coisas que, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Mas você disse que casamento era para sempre, que superaríamos qualquer coisa juntos. Eu disse, mas também disse que confiava em você, e você usou essa confiança para me trair. Então talvez a gente tenha dito muitas coisas que não eram verdade. Levantei-me. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje. Amanhã começamos a pensar em como vamos dividir as coisas. Não, ela se levantou também, segurando meu braço. Não, por favor. Fica comigo hoje. Só hoje. A gente não precisa conversar, não precisa resolver nada, só não me deixa sozinha. Por favor. Olhei para ela, 26 anos, grávida de 6 meses, completamente despedaçada. A mulher que eu amava, que talvez ainda amasse em algum lugar profundo e ferido dentro de mim. Tudo bem, disse finalmente. Hoje, mas amanhã, começamos a lidar com a realidade. Ela assentiu, agarrando-se a essa pequena vitória como se fosse um salva-vidas. Naquela noite, deitados na mesma cama, mas a quilômetros de distância, ouvi quando ela começou a chorar baixinho. Parte de mim queria consolá-la, segurá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas a maior parte estava simplesmente cansada. Cansada de chorar, de sentir, de tentar fazer sentido do insensato. Então fechei os olhos e deixei o sono vir, sabendo que quando acordasse, tudo seria diferente. E foi. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Continuamos vivendo juntos. Sofia se recusou a sair do apartamento, e Dr. Henrique sugeriu que eu também não saísse para não prejudicar meu caso de custódia. Então vivemos como estranhos educados, dividindo espaço, mas não vida. Eu dormia no quarto de hóspedes. Fazia minhas refeições separadas. Chegava do trabalho de propósito, só para não ter que estar no mesmo ambiente que ela, por muito tempo. As consultas de prenatal eram os únicos momentos em que mantínhamos alguma aparência de normalidade. Sentávamos lado a lado, ouvíamos os batimentos cardíacos do nosso filho, víamos as imagens no ultrassom. Nesses momentos, era quase possível fingir que éramos um casal normal, esperando feliz pela chegada do bebê, mas então a consulta terminava. Voltávamos para o silêncio gelado do nosso apartamento, e a ilusão se desfazia. Sofia tentou. No começo, preparava meu jantar favorito e deixava na geladeira com um bilhete. Tentava iniciar conversa sobre o bebê, sobre nomes, sobre decoração do quarto. Mas minha resistência era um muro intransponível. Eu respondia em monossílabos. Evitava seus olhos, recusava cada tentativa de reconexão. Não porque quisesse ser cruel, mas porque sabia que qualquer abertura, qualquer momento de fraqueza, e eu estaria de volta, no ciclo de dor. Dr. Henrique avançava com os papéis do divórcio. Descobri que Sofia tinha contratado um dos advogados mais agressivos da cidade ironicamente. Uma mulher com quem ela havia trabalhado em alguns casos. A mensagem era clara. Ela lutaria com tudo que tinha. Eles vão tentar pintar você como instável emocionalmente, avisou o Dr. Henrique numa reunião. Vão usar o fato de você ter saído de casa inicialmente. Vão questionar sua capacidade de prover cuidados adequados para um recém-nascido. Mas eu não saí de casa. Voltei. Sim, mas eles vão distorcer isso. É o jogo, Diego. Você precisa estar preparado. E o caso dela? A traição? Ele suspirou. É complicado. Como não houve relação física consumada, segundo sua própria declaração, é uma área cinzenta. E mesmo que houvesse, juízes estão cada vez mais focados no bem-estar da criança do que em culpar um dos pais. Uma mãe que teve um caso emocional, mas que é estável financeiramente e já está vinculada biologicamente ao bebê. Ela tem vantagens. Então eu posso perder meu filho por causa do que ela fez? Você não vai perder seu filho, mas pode não ter a custódia principal que está buscando. O melhor cenário realista é uma guarda compartilhada equilibrada. Não era o que eu queria ouvir. Foi numa terça-feira, quando Sofia estava com 7 meses de gravidez,
que as coisas escalaram. Cheguei em casa e encontrei Andrés na sala. Meu sangue gelou. Ele se levantou rapidamente quando me viu, as mãos levantadas em gesto de paz. Diego, não é o que você pensa. Saia da minha casa. Por favor, me escuta, saia. Sofia apareceu do quarto, o rosto pálido. Diego, ele veio devolver umas coisas minhas. Só isso, eu juro. Não me importa o que ele veio fazer. Quero ele fora. Agora, Andrés pegou uma caixa pequena da mesinha. Estava só devolvendo suas coisas, disse para Sofia, ignorando completamente minha presença. Fotos, cartas, presentes. Achei que você gostaria de ter de volta. Obrigada, sussurrou ela. Ele acenou com a cabeça e finalmente se dirigiu à porta. Mas antes de sair, virou-se para mim. Cuida dela, ok? E do bebê. Eles merecem. Não preciso de conselhos de quem quase destruiu minha família. Ele não respondeu. Apenas saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Virei-me para Sofia. Você o convidou para vir aqui? Para a nossa casa? Não, ele apareceu. Eu não sabia que ele viria. E você o deixou entrar. Ele disse que tinha coisas minhas. Não pensei que fosse problema. Não pensou. Sofia, você não pode realmente ser tão ingênua. Ou acha que eu sou? Não é ingenuidade. É só. Ele estava devolvendo minhas coisas. Ponto final. Fui até a caixa que Andrés tinha deixado e a abri. Dentro, fotos dos dois em viagens, cartas de amor amareladas pelo tempo, pequenas lembranças de anos de relacionamento. E no fundo, uma foto recente, dos dois no café onde eu os tinha visto, sorrindo para a câmera, mãos entrelaçadas. Essa foto disse, pegando-a, é de quando vocês tiveram o caso emocional. Ela olhou e empalideceu. Diego, vocês tiraram fotos, criaram memórias, como um casal de verdade. Foi só uma selfie. Não significa. Significa tudo, Sofia. Significa que vocês estavam construindo algo, não apenas tendo momentos emocionais. Vocês estavam vivendo um relacionamento paralelo. Enquanto eu estava aqui, como uma idiota, planejando nosso futuro. Joguei a foto de volta na caixa. Ligo para o Dr. Henrique amanhã. Vamos acelerar o processo. Não aguento mais isso. Não aguento mais você, Diego. Não, e se Andrés aparecer aqui de novo, juro por Deus que eu... Parei, respirando fundo. Só mantém ele longe. Longe de mim. Longe da nossa casa, longe do nosso filho quando nascer, ele não vai ser problema. Eu prometo. Suas promessas não valem nada para mim. Fui para o quarto de hóspedes e tranquei a porta, ignorando os soluços que vinham do corredor. Naquela noite, tomei uma decisão. Não podia mais viver assim, nesse limbo de ódio e proximidade forçada. Precisava seguir em frente, com ou sem permissão judicial. No dia seguinte, comecei a procurar apartamento. Algo pequeno, próximo o suficiente para visitas frequentes ao bebê, mas longe o suficiente de Sofia para manter minha sanidade. Quando contei a ela, 2 semanas depois, ela não brigou. Se é o que você precisa, disse simplesmente. A mão na barriga enorme. O bebê nasceria em menos de um mês, mas você vai estar presente quando ele nascer. No hospital, para ela, para aquela barriga que carregava meu filho, e senti algo amolecer dentro de mim. Por menor que fosse a parte que ainda se importava. Sim, prometi. Voltar lá. E mantive essa promessa. O telefone tocou às 3 da manhã, de uma quinta-feira chuvosa, de março. Atendi ainda meio dormindo, mas a voz de Sofia do outro lado me despertou instantaneamente. Diego, as contrações começaram. Acho que é a hora. Vesti-me em tempo recorde e dirigi até nosso antigo apartamento. Sofia tinha ficado com ele. Eu tinha me mudado para um kitnet do outro lado da cidade. Ela estava na porta, segurando uma mala. O rosto contraído de dor. Estão vindo a cada 5 minutos. Disse ofegante. Vamos. A viagem até o hospital foi tensa e silenciosa, interrompida apenas pelos gemidos dela, quando uma nova contração chegava. Segurei sua mão no semáforo, um gesto automático de conforto, e não a soltei até chegarmos à emergência. O parto foi longo. 12 horas de trabalho de parto, de Sofia apertando minha mão tão forte, que pensei que ela fosse quebrar meus ossos, de palavrões que eu nunca tinha ouvido ela dizer, de médicos e enfermeiras entrando e saindo com aquela eficiência calma, que é ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. E então, finalmente, às 15h37, nosso filho nasceu, Mateio, pesando 3,4 kg, chorando com força total. A sala do hospital estava silenciosa, exceto pelo som suave da respiração de Mateio, que dormia no berço ao lado da cama de Sofia. A luz da tarde entrava pelas persianas, desenhando listras douradas no chão. E eu estava sentado numa cadeira desconfortável, incapaz de tirar os olhos dele. Meu filho, tão pequeno, tão perfeito, com dedinhos que se fechavam instintivamente ao redor do meu polegar quando eu o tocava. Ele era real, tangível.
uma promessa viva de algo maior que a dor dos últimos meses. Sofia, exausta, dormia profundamente na cama. Seu rosto, mesmo marcado pelo cansaço do parto, parecia mais leve do que em semanas. Talvez fosse o alívio de finalmente ter Mateo nos braços, ou talvez fosse apenas o sono profundo que apagava temporariamente as tensões entre nós. Não importava. Naquele momento, olhando para ela e para nosso filho, senti uma mistura agridoce de amor, saudade e uma certeza inevitável. A vida que sonhamos juntos não existia mais. Mas a vida que tínhamos agora, a de paz de Mateo, era inegociável. As semanas seguintes ao nascimento foram um redemoinho. Mateo trouxe uma rotina nova, intensa, que exigia toda a nossa energia. Eu passava os dias dividindo meu tempo entre o trabalho, meu kitnet e o apartamento de Sofia, onde ajudava com as demandas do bebê. Trocava fraldas, preparava mamadeiras, ninava Mateo, quando ele chorava às 2 da manhã. Sofia e eu trabalhávamos em equipe, não por escolha romântica, mas por necessidade. Nosso filho nos unia, mesmo que nosso casamento estivesse em pedaços. Dr. Henrique me ligava semanalmente, atualizando-me sobre o processo de divórcio. Os documentos estavam quase prontos. E Sofia, agora representada por sua advogada implacável, parecia disposta a negociar uma guarda compartilhada justa. Ela não quer guerra, disse ele numa dessas ligações. Acho que o nascimento do bebê a fez repensar algumas coisas. Eu queria acreditar, mas mantive minha guarda alta. Confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói tão facilmente. Uma tarde, cerca de um mês após o nascimento de Mateo, Sofia me chamou para conversar. Eu estava no apartamento dela, sentado no chão com Mateo no colo, enquanto ele agarrava meu dedo com força surpreendente. Ela se sentou no sofá, segurando uma xícara de chá menos camomila, como sempre. Diego, precisamos falar sobre nós, disse ela a voz excitante, mas firme. Suspirei, ajustando Mateo nos meus braços. Sofia, já falamos tudo o que havia para falar. Não falamos. Não? De verdade. Ela colocou a xícara na mesinha e se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Quero pedir desculpas. Não as desculpas que dei antes, quando estava desesperada para te manter. Desculpas de verdade. Pelo que fiz, pela dor que causei, por ter traído sua confiança de uma forma tão egoísta. Olhei para ela procurando sinais da advogada persuasiva que sempre sabia exatamente o que dizer. Mas ali naquele momento, só vi Sofia menos vulnerável, arrependida, humana. Por quê? Agora. Purgantine. Por que essas palavras agora? Depois de tudo. Porque Mateo mudou tudo. Ela olhou para nosso filho e seus olhos se encheram de lágrimas. Quando ele nasceu, quando o segurei pela primeira vez, percebi o quanto eu quase destruí. Não só nosso casamento, mas a chance de ele ter uma família. E sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que você nunca vai olhar para mim como antes. Mas quero que saiba que estou tentando ser melhor. Não para você, não para nós, mas para ele. As palavras dela mexeram comigo, mas não da forma que ela talvez esperasse. Não reacenderam o amor que um dia senti, nem apagaram a mágoa que ainda carregava, mas me fizeram raspata lá, de alguma forma, por reconhecer o peso de suas ações. Obrigado por dizer isso, respondi, minha voz mais suave do que esperava. Mas você está certa. Não posso mais olhar para você como antes. E não sei se algum dia vou conseguir. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. Eu sei. E não vou pedir que você tente. Só quero que a gente consiga criar Mateo juntos, como ele merece. É o que eu quero também, disse, olhando para o rostinho tranquilo de Mateo. Ele é minha prioridade agora. Nada mais importa. Nos meses que se seguiram, estabelecemos uma rotina funcional. Eu passava metade da semana com Mateo, levando-o para meu apartamento, que agora tinha um berço e um estoque de fraldas que rivalizava com uma farmácia. Sofia e eu nos comunicávamos com eficiência fria, menos mensagens sobre horários, consultas pediátricas, novas conquistas de Mateo, como seu primeiro sorriso ou a forma como ele começava a tentar rolar no tapete. Não havia mais discussões sobre Andrés, sobre o passado, sobre nós. Era como se tivéssemos assinado um tratado de paz tácito, onde o único território neutro era nosso filho. O divórcio foi finalizado em julho, 4 meses após o nascimento de Mateo. Assinamos os papéis numa sala de reuniões impessoal, com o Dr. Henrique e a advogada de Sofia presentes. A guarda compartilhada foi estabelecida 50-50 avos, com semanas alternadas e feriados divididos. Não houve brigas. Não houve lágrimas. Apenas um silêncio pesado, pontuado pela assinatura de nossos nomes. Quando saí do escritório, senti um peso sair dos ombros, mas também uma tristeza profunda. Não pelo fim do casamento. Isso já estava morto há muito tempo, mas pelo sonho que ele representava.
pela família que imaginei que teríamos. Aquela versão de mim, cheia de esperança e planos, parecia pertencer a outra vida. Ricardo me encontrou no bar naquela noite. O mesmo bar onde tudo começou, com seu jazz suave e luzes baixas. Ele pediu 2 uísques duplos e brindou comigo. "Há um novo capítulo", disse ele, erguendo o copo. "Que tipo de capítulo?" perguntei, tomando um gole. Onde você é um pai incrível, um cara que superou o inferno e saiu mais forte. Onde você decide o que quer, sem carregar o peso das escolhas dos outros." Sorri, pela primeira vez em meses, sentindo algo próximo de esperança. Gostei desse capítulo. Voltei para meu apartamento tarde da noite, exausto, mas estranhamente, em paz. No canto do quarto, o berço de Mateo estava vazio. Ele estava com Sofia essa semana, mas eu podia imaginar o som de sua respiração, o calor de seu corpinho contra meu peito. Ele era o motivo de tudo. Agora, a âncora que me mantinha firme em meio ao caos. Abri a janela e deixei o ar fresco da noite entrar. A cidade lá fora continuava sua dança incessante, indiferente às minhas batalhas pessoais. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que podia fazer parte daquela dança novamente. Não como o Diego que amava Sofia, nem como o Diego que foi traído, mas como o Diego que era pai, que tinha um futuro para construir, um filho para criar, uma vida para redescobrir. E enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, fechei os olhos e respirei fundo, sabendo que, apesar de tudo, eu ficaria bem. Mateo ficaria bem. E isso, no fim das contas, era tudo o que importava. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.